Você já percebeu como uma noite mal dormida por causa de preocupações com contas impagáveis ou um susto ao ver o extrato bancário pode se transformar, horas depois, em uma sensação de aperto no peito ou aceleração do pulso? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência cuidando de pacientes idosos, e tenho observado no consultório que o estresse financeiro não afeta apenas sua mente, ele retorna em forma de picos de cortisol, que elevam sua pressão arterial e criam um ciclo vicioso de desgaste cardiovascular. Quando você se vê diante de dívidas ou incertezas sobre sua aposentadoria, o hipotálamo é acionado, disparando a liberação de CRH, hormônio liberador de corticotropina, seguido por ACTH pela hipófise e, finalmente, cortisol pelas glândulas adrenais. Esse cortisol circulante mantém-se elevado por horas, aumentando a sensibilidade dos vasos à noradrenalina, causando vasoconstrição e elevação persistente da pressão sistólica. Ao mesmo tempo, o hormônio do estresse interfere na regulação do sódio e da água pelos rins, intensificando a retenção hídrica, elevando o volume intravascular e pressionando ainda mais seu coração. Nesse contexto, desenvolver estratégias práticas de organização financeira torna-se tão vital quanto controlar a dieta ou fazer exercício. Criar um orçamento mensal realista, priorizar dívidas de maior juro, dividir grandes gastos em parcelas planejadas e reservar uma folga emergencial de 5% da sua renda. São passos que trazem clareza e reduzem a incerteza, acalmando o sistema de resposta ao estresse. Além disso, há ferramentas gratuitas de planejamento, desde aplicativos de celular que categorizam despesas automaticamente, até planilhas simples, compartilháveis com familiares, que podem transformar um quadro caótico em números visíveis e sob controle, devolvendo a você a tranquilidade necessária para baixar o cortisol e proteger suas artérias. Como o ciclo de cortisol afeta seu metabolismo vascular e práticas de respiração para interrompê-lo. Quando o estresse financeiro dispara seu eixo hipotálamo e hipófise adrenal, a liberação crônica de cortisol inicia uma série de alterações adversas ao seu sistema cardiovascular. Primeiro, esse hormônio sensibiliza os receptores vasculares à noradrenalina, fazendo com que seus vasos se contraiam com mais intensidade a cada pico de adrenalina, elevando a resistência periférica e pressionando seu coração a bombear contra uma parede mais rígida. Simultaneamente, o cortisol aumenta a expressão de transportadores de sódio nos túbulos renais, o que amplifica a retenção de água e sal, expande seu volume sanguíneo e, como consequência, faz sua pressão arterial subir de forma sustentada. Além disso, o cortisol inibe a ação protetora do óxido nítrico produzido pelo endotélio, reduzindo a capacidade natural dos vasos de se dilatarem e de amortecerem as variações de pressão. Para interromper esse ciclo tóxico, é fundamental inserir pausas conscientes ao longo do seu dia financeiro e profissional. Sempre que notar o pensamento ansioso sobre contas ou investimentos, interrompa por 1 minuto e pratique a respiração diafragmática. Sente-se com a coluna ereta. Coloque uma mão sobre o abdômen e a outra no peito. Inspire pelo nariz contando até 4, certificando-se de que o abdômen, não o tórax, menos infle. Segure por 2 segundos e expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita esse ciclo 5 vezes seguidas. Esse simples protocolo ativa o sistema parasimpático, reduz a liberação de cortisol em até 25% em poucos minutos e restaura a produção de óxido nítrico, promovendo vasodilatação imediata. Outra prática de micropausa eficaz é o método 4-4, menos 4 de alongamento consciente. A cada 90 minutos, olhando planilhas ou aplicativos financeiros, pare o que estiver fazendo. Levante-se e estenda os braços acima da cabeça, enquanto inspira por 4 segundos. Mantenha-os erguidos por 4 segundos. Então, solte os braços em um movimento amplo de abertura do peito, expirando por 4 segundos. Esse breve alongamento não só interrompe o ciclo mental de preocupação, mas também
Estimula o músculo peitoral a pressionar levemente as artérias subclávias, reforçando o fluxo de retorno venoso e melhorando seu conforto torácico. Por fim, reserve um momento de check-in financeiro diário, de preferência após o almoço, quando o cortisol natural já está em declínio, em vez de checar e-mails ou extratos imediatamente ao acordar, aguarde 60 minutos. Então, dedique 5 minutos para listar em voz alta ou num caderno 3 itens sob controle, por exemplo, contas pagas, despesas previstas e saldo emergencial, menos antes de retomar suas tarefas. Essa estruturação consciente do tempo financeiro reduz a antecipação ansiosa, evitando picos desnecessários de cortisol e protegendo seu coração contra o efeito bumerangue do estresse monetário. Orçamento realista com categorias fichas. Defina 3 tipos de gasto mensal, essenciais: moradia, energia, medicamentos, variáveis alimentação, transporte, lazer e reservas poupança de emergência, investimento em saúde. Todo início de mês, transfira mentalmente ou em aplicativo 50% da sua renda para essenciais, 30% para variáveis e 20% para reservas. Ter esse fluxo pré-definido elimina a ansiedade de onde tirar dinheiro quando surgir uma conta. Lista de pendências monetárias e prazos em vez de acumular cobranças na memória. Mantenha um caderno físico ou nota no celular com data, valor e motivo de cada despesa pendente. Ordene por data de vencimento e risque ao pagar. O simples ato de riscar reduz a ativação do eixo de estresse e da sensação de progresso. Fragmentação de grandes compromissos. Quando surgir um gasto autoconcerto, exame que excede seu orçamento mensal, divida em parcelas programadas. Por exemplo, um concerto de R$ 600 vira 3 parcelas de R$ 200. Anote essas parcelas na sua lista. Saber exatamente quanto vai sair em cada mês evita o susto de contas esporádicas e mantém o cortisol controlado. Fundo de folga emergencial de 5%. Reserve 5% da sua renda líquida assim que receber o pagamento, antes de qualquer outra despesa. Considere essa conta intocável, só para surpresas de bolso. Remédio extra, taxa bancária inesperada, transporte emergencial. Visualizar esse colchão traz alívio imediato e interrompe o ciclo de preocupação, sempre que surgir uma despesa fora do planejado. Ferramentas gratuitas de planejamento. Apps de finanças pessoais. Use aplicativos como Guia Bolso ou Mobius, versão gratuita, que conectam-se ao seu banco e categorizam automaticamente suas despesas, gerando relatórios semanais. Planilha simples. Crie uma planilha no Google Sheets, com colunas para data, descrição, categoria e valor. Compartilhe com um familiar de confiança para que ambos possam acompanhar. Alertas de vencimento. Programe lembretes no calendário do celular, 2 dias antes de cada vencimento, com alerta de manhã cedo para que você pague com calma e evite taxas e juros. Reuniões financeiras semanais. Escolha um dia fixo, por exemplo, sexta-feira, e por 15 minutos. Revise todas as entradas da semana, contas pagas, despesas variáveis e saldo no fundo de folga. Se estiver dentro do orçamento, celebre com algo simples, um chá especial, 5 minutos de caminhada relaxante. Se ultrapassou, ajuste imediatamente as categorias da semana seguinte. Compartilhamento de responsabilidade. Se morar com familiares ou contar com um cuidador. Combine que um fará a captura dos valores gastos e o outro validará e arquivará. Essa dupla conferência reduz erros e leva menos carga de estresse a cada um. Comunicação com o profissional. Ao visitar seu consultório ou conversar por telefone, leve a lista ou a planilha em mãos. Mostrar ao seu médico como está seu gerenciamento financeiro ajuda a calibrar recomendações de estilo de vida e a identificar gatilhos de estresse ocultos. Implementando essas estratégias, orçamento com porcentagens fixas, lista de pendências, divisão de grandes despesas, fundo de folga, ferramentas gratuitas e reuniões semanais. Você cria um sistema financeiro claro e previsível. Essa previsibilidade reduz a incerteza, faz cair os picos de cortisol e
Consequentemente, protege seu coração do efeito bumerangue, do estresse monetário. Para automatizar e simplificar seu controle, escolha uma ou duas ferramentas que mais se adequem à sua rotina, menos tudo sem custos adicionais, e reserve 10 minutos. Para configurá-las agora, aplicativos de finanças pessoais, Guia Bolso iOS, Android. Após instalar, vincule apenas sua conta corrente para que o aplicativo categorize gastos em moradia, alimentação, saúde, automaticamente. Defina um orçamento mensal em cada categoria 50%, 30%, 20% no menu Orçamentos. Ative notificações diárias para receber um resumo matinal das principais despesas. Mobius iOS, Android Web. Crie sua primeira carteira com o valor da sua renda líquida e, nas configurações de alertas, programe lembretes automáticos 2 dias antes do vencimento de cada conta. Use a seção Relatórios ao final de cada semana para comparar os gastos realizados com o planejado. Planilha compartilhada no Google Sheets. Abra o Google Sheets no seu navegador ou smartphone. Crie uma nova planilha e nomeie Orçamento Mensal. Na aba Configurações, insira suas porcentagens essenciais 50%, variáveis 30%, reservas 20% e renda líquida. Na aba Despesas, crie colunas, data, descrição, categoria, valor, pago sim, não. Clique em Compartilhar. Insira o e-mail do seu familiar ou cuidador, com permissão de editor. Configuração de lembretes no calendário, no Google Calendar ou calendário do celular. Crie um evento recorrente todo dia 28 com o título Planejar Orçamento do Mês, duração de 30 minutos, e na descrição colhe o link da sua planilha. Ative 2 notificações. Uma semana antes, e outra, um dia antes. Adicione outro evento, recorrente toda sexta-feira, às 17 horas, intitulado Reunião Financeira Semanal, menos 15 minutos. Defina lembrete 1 hora antes via push e e-mail. Alarmes de apps de To-Do no Microsoft Tool, do ou Todoist gratuitos. Crie uma tarefa chamada Atualizar Lista de Pendências, com data de vencimento para cada primeiro dia útil do mês. E configure lembretes diários até que a tarefa seja marcada como concluída. Crie outra tarefa, revisar fundo de folga emergencial, marcada toda terça-feira, com notificação na hora do almoço, para garantir que os 5% sejam reservados assim que a renda for creditada. Integração com assistente de voz, se tiver Alexa ou Google Assistant. Diga, OK Google, lembra-me toda sexta-feira às 17 horas de revisar meu orçamento, ou Alexa, crie um lembrete para pagar a conta de luz 3 dias antes do vencimento. Com esses passos, escolha de aplicativo, planilha compartilhada, criação de calendário recorrente e lembretes em to-do list ou assistente de voz, menos seu sistema financeiro passa a trabalhar em piloto automático. Você gasta menos energia mental, elimina surpresas no extrato e mantém o cortisol sob controle, protegendo seu coração do estresse que volta em forma de picos de pressão. Para manter a motivação e reforçar a sensação de controle sobre suas finanças, reduzindo ainda mais o estresse e os reflexos cardiovasculares adversos. Incorpore ao seu sistema 2 práticas semanais de revisão e celebração. Revisão construtiva semanal, 15 minutos, escolha 1 hora tranquila, de preferência na sexta-feira, ao final do dia de trabalho. Abra seu aplicativo de finanças ou a planilha compartilhada e verifique o que você planejou versus o que gastou em cada categoria essenciais, variáveis, reservas, pendências quitadas no período e as que ainda estão em aberto. Saldo do fundo de folga emergencial. Se ainda há saldo de 5%, ou se precisou usar parte dele. Se tudo estiver dentro dos limites, não ajuste nada menos isso. Já indica um mês bem gerenciado. Caso haja extrapolação em alguma categoria, planeje na hora como compensar no próximo período. Por exemplo, reduzir despesas de lazer na semana seguinte. Celebração de metas atingidas, 5 minutos,
logo após a revisão. Marque, mentalmente ou em seu caderno. Conquista da semana ex. Paguei todas as contas antes da data. Reservei o fundo emergencial. Não usei nenhum INI esta semana. Recompensa simples, como uma xícara de chá preferido. 5 minutos de música relaxante, uma breve caminhada ao ar livre ou ligar para um amigo. Esse pequeno ritual de reforço positivo envia ao seu cérebro a mensagem de que você está no controle, reduzindo a produção de cortisol e aumentando a sensação de bem-estar. Ao integrar essas práticas de revisão construtiva e celebração consciente à sua rotina, você transforma a gestão financeira em fonte de empowerment, não de ansiedade, protegendo seu coração do efeito boomerang do estresse monetário. Idosos com renda variável, aposentadoria mais bicos. Se sua receita não é fixa, ajuste o orçamento percentual na semana em que receber menos, mude temporariamente para 40% essenciais, 30% variáveis e 30% reservas, evitando usar o fundo emergencial, salvo para imprevistos reais. Programe lembretes extras de revisão no dia após o recebimento de qualquer valor extra, bico ou subsídio, para alocar imediatamente esses recursos de forma planejada. Altos gastos com saúde. Se no mês houver despesas médicas ou de remédios que ultrapassem 10% da sua renda, registre em uma categoria saúde extra e cubra menos a com seu fundo emergencial antes de tocar nos 20% de reservas originais. Combine com seu médico a possibilidade de renegociar doses ou buscar genéricos. Isso diminui o impacto no orçamento e o estresse subsequente. Perfil ansioso para quem tende a rever o extrato, muitas vezes ao dia. Limite o acesso ao aplicativo após configurar lembretes. Faça login somente nos 3 horários fixos do dia. Desative notificações de transação automática fora desses horários. E use o recurso Ler Somente em vez de transação em tempo real para reduzir picos de ansiedade. Baixa alfabetização financeira. Se termos como provisões, reserva e fluxo de caixa soam complexos, substitua-os por categorias simples: contas que pago, coisas que compro e dinheiro guardado. Use cores: verde para saldo positivo, amarelo para pendente e vermelho para risco, em vez de números, facilitando a compreensão sem cálculos estressantes. Baixa conectividade ou aversão à tecnologia. Se não quiser usar aplicativos ou planilhas, mantenha 3 envelopes: um para essenciais, outro para variáveis e um para reservas, dentro de uma pasta rotulada com a porcentagem escrita. Ao receber sua renda, separe o dinheiro em cada envelope e só use o conteúdo do envelope adequado para cada tipo de gasto, terminando o mês com envelopes vazios, sinal de controle cumprido. Autoendividamento: se suas dívidas consomem mais de 30% da renda, ajuste imediatamente a distribuição para 40% essenciais, 10% variáveis e 50% para pagamento de dívidas, adiantando parcelas e buscando renegociação de juros. Marque revisões semanais extras para renegociar prazos e juros com credores, reduzindo o ciclo de estresse por ver contas acumuladas. Situações de emergência pandemia, crise em contextos de instabilidade econômica, reavalie toda semana as projeções de despesa e veja se é preciso reduzir o fundo de reservas temporariamente, informando-se em sites oficiais de orientação financeira para ajustes rápidos. Priorize a manutenção de 5% de reserva monetária líquida em caixa físico ou conta poupança de fácil resgate, para evitar ter de recorrer a crédito caro. Suporte familiar e profissional. Se o estresse financeiro estiver afetando o seu sono ou provocando sintomas físicos, palpitações, aumento da pressão, busque aconselhamento de um educador financeiro gratuito em associações de consumidores ou uma terapia breve focada em gerenciamento de ansiedade. Compartilhe suas estratégias com um parente de confiança ou cuidador, para que eles possam ajudar a manter o sistema funcionando, aliviando a carga mental. Avaliação e ajuste regular a cada 3 meses.
Avalie seu avanço em termos de redução de ansiedade e controle de gastos. Se não observar melhora no seu nível de estresse ou na sua pressão arterial, considere a ajuda de um coach financeiro ou um terapeuta cognitivo ou comportamental para reforçar as mudanças. Com essas precauções e personalizações, desde envelopes de papel até renegociação de dívidas e apoio profissional, você adapta o protocolo de organização financeira ao seu perfil individual, garantindo que o efeito bumerangue do estresse monetário não volte para machucar seu coração. Qual técnica de respiração ou orçamento você já usa para reduzir a ansiedade financeira? Conte pra gente!